Depois de realizar o meu sonho com a CF Arquitetura, eu, ao lado da Bianca, construí uma nova trajetória. Essa trajetória, a gente compartilhava vontades, sonhos, novos sonhos, e por isso nós resolvemos criar o Estúdio N. O Estúdio N, eu posso dizer que ele foi a fase mais marcante da minha vida pessoal e profissional. Foi aonde eu consegui entender profundamente como que eu posso evoluir todos os dias, foi aonde eu entendi como a arquitetura pode mudar a vida das pessoas, foi aonde eu tive muitas experiências boas, ruins, para que eu conseguisse chegar até aqui e mudasse como pessoa, mudasse como ser humano, como profissional e como eu enxergo a arquitetura na vida das pessoas. E por isso eu sou muito grata a toda essa jornada de Estúdio N. E eu vou contar um pouquinho para vocês quais foram os projetos que mais marcaram o Estúdio N e tudo que aconteceu de bom, de ruim, e tudo que me fez evoluir e chegar até o Estúdio On. Um dos nossos primeiros projetos no Estúdio N foi o projeto arquitetônico de uma casa no interior de São Paulo. Eu fiquei muito feliz, era uma cliente que era irmã de uma antiga cliente minha, a gente já tinha uma conexão, eu acreditava muito que ia dar muito certo, e nós começamos o trabalho. Fizemos o estudo da fachada, que era o ponto principal aí dela ter contratado a gente. E aí eu apresentei alguns estudos, né? Alguns estudos ela inicialmente falou que não era aquilo, aí a gente foi na segunda fase para entender e apresentei um outro estudo que, na minha visão, estava maravilhoso. Eu tinha amado o que eu tinha feito. E quando eu mando o projeto para ela, ela simplesmente responde: tá horrível. Aquele dia foi um dia bem difícil para mim. Afinal, quem fez o desenho fui eu e eu me senti assim péssima. Primeiro, de não atender a expectativa da minha cliente, de não conseguir fazer algo que ela ficasse feliz. Isso me frustrou muito, porque eu achava que estava maravilhoso. Mas eu acredito que isso aconteceu para me mostrar, principalmente na parte de arquitetura, que a gente precisa entender qual é o sonho que o cliente tem, quais são os traumas, as crenças, as experiências que ele tem para conseguir desenvolver uma fachada. Obviamente que tem a parte técnica, tem a parte que a gente precisa avaliar, iluminação, ventilação, tudo isso precisa ser avaliado. Mas às vezes entender que algumas texturas um cliente não vai gostar porque ele tem uma vivência, uma experiência que para ele não faz sentido. Existe uma memória ali que a gente não sabe. E então eu acho que esse foi o início de entender dentro de mim, tirar esse ego fora e falar: agora você precisa olhar para o seu cliente e entender o que ele realmente quer. Outro projeto que marcou muito o Estúdio N foi a famosa Cozinha Azul. Por que eu falo famosa? Porque foi um dos primeiros projetos que nós realmente fotografamos e começamos a divulgar o trabalho do Estúdio N. E esse projeto nos trouxe muitos outros clientes, por conta do tipo do projeto, por conta de ser um projeto atemporal, que até hoje ele é um projeto que as pessoas gostam muito, e foi um desafio muito interessante. Nesse caso, foi um desafio durante a obra, né? A cozinha, a gente propôs fazer uma integração total com a sala, então a gente trouxe a ilha para o meio da sala, a cozinha tinha uma ilha bem grande, não tinha mesa de jantar, para poder realmente integrar aí sala de TV, living e a cozinha com quem estivesse cozinhando. Então, durante a obra, a gente teve uma questão de passagem dos pontos hidráulicos de gás na laje, porque a espessura da laje era muito fina. E nós tivemos que ter essa ideia de subir um pouco o nível
da cozinha. Mas para não perder a integração, a gente criou uma iluminação. Essa iluminação ela tinha uma função muito importante, que era não deixar as pessoas que usassem aquela área tropeçassem, porque afinal o ambiente estava completamente integrado. Esse foi um aprendizado muito legal que a gente tem, porque essa solução ela veio num momento que precisava ser rápido, que precisava resolver do dia para o outro, para não parar a obra, não ter problema na entrega. E no final, todas as pessoas, quando veem esse projeto pronto, eles falam dessa iluminação, que é uma iluminação diferente, que é uma iluminação legal, que todo mundo quer fazer algo relacionado a uma iluminação dessa. Então, trouxe ótimos frutos e então o cliente saiu feliz, satisfeito e trouxe para a gente a certeza que a gente estava no caminho certo no Estúdio N. Na trajetória dos 3 primeiros anos do Estúdio N, fomos contratadas por vários clientes do mesmo prédio. Então, a planta era a mesma, mas o perfil das famílias era completamente diferente. Casal com 2 filhos, casal com um filho pequeno de 1 ano, uma senhora que estava saindo de um apartamento de 300 metros para um apartamento menor de 160 metros. Então, os perfis desses clientes eram completamente diferentes. E o entendimento de toda essa trajetória, hoje eu consigo ver claramente do porquê que a gente teve tantos projetos com a mesma planta, que às vezes eu falava, gente, a gente só vai fazer projeto nesse condomínio, né? Era uma planta muito legal, tinha 160 metros, tinha várias possibilidades, e por isso a gente conseguiu entender cada perfil de cada família para fazer um tipo de projeto, um projeto mais clássico, um projeto mais moderno, um projeto mais contemporâneo. Então, a gente conseguiu atender a todos esses clientes e isso também trouxe uma segurança e uma certeza de que a gente tinha essa capacidade de entender mais profundamente quem são os nossos clientes e conseguir imprimir no projeto dele quem ele realmente é. Durante a trajetória do Estúdio N, existia sempre um leve conflito dentro de mim. Hoje, com a clareza, com o meu autoconhecimento, com o entendimento de quem eu sou e aonde eu quero chegar e o que eu quero entregar, eu consigo ver claramente que esse conflito de por que eu preciso ter um estilo, por que eu preciso ter um projeto que tenha a minha identidade, sendo que quem vai morar ali são os meus clientes. Então, eu vivi por muitos anos durante o Estúdio N esse conflito. E hoje eu consigo entender claramente que era um conflito de questionamento, porque eu precisava mais traduzir no projeto quem ele realmente era. Então eu entendi que esse conflito, ele nada mais foi o caminho para eu virar a ferramenta de fazer um projeto para o meu cliente da maneira que ele sonhou, da maneira que ele vai mudar a vida dele, da maneira que ele vai transformar quem ele é. Fico muito grata por existir esse conflito dentro de mim, porque se não fosse ele, eu não teria chegado até o Estúdio On.